meio estranho aqui, queridos, porque eu acredito muito em agenda, sabe? Eu mais do que nunca tenho acreditado nas agendas que Deus faz. Agendas do céu mesmo, sabe? Tenho acreditado muito nisso. Alguns meses atrás o Senhor me deu uma palavra. Deus falou assim comigo: junta aí uns 2, 3 e vai para o Rio. Aí eu pensei comigo, mas ninguém me convidou, né? Normalmente te convidam, né? Ó, você quer vir pregar aqui? Aí você faz um charme, deixa eu ver minha agenda. Aí depois do charme feito, você fala, dá pra ir. Já dava antes, né? Mas é bom fazer um charme às vezes, né? Normalmente convida e a gente vai, né? Aí Deus falou, vai pro Rio. Eu falei, Senhor, mas como eu vou falar o quê pros irmãos? Fala que você tá indo. Pois bem, peguei um carro lá, me enchi de coragem. Juntei uns pastores, avisei umas quatro igrejas de amigos lá. Quando chegamos lá, foi um rebuliço. Foi um manto mesmo, como se tivesse convidado a gente. Aí, voltando para casa, conversando com todos, a gente levou em consideração a questão das agendas do céu, né? Tem agendas que são do céu que o Senhor marca. Há um mês e pouco atrás, 2, Deus falou assim, a mesma coisa comigo, só aumentou a quilometragem. Falou, agora vai para Alagoas. Falei, Senhor, mas Alagoas custa mais caro, né? Para o Rio, junta 4, divide entre os 4, pronto. Agora para Alagoas, queridos, são 2.400 quilômetros. E eu queria ir em 4 pessoas. De avião ficava uma fortuna. Me enchi de razão, fui de carro. 2.400 quilômetros cortando o Brasil aí. Quando você chega em Minas, a minha esposa falou comigo cedo, tudo bem, amor? Tudo? Onde você tá? Tô em Minas, entrei agora. Ligou pra mim à noite, onde você tá? Tô em Minas. Tá parado? Eu falei, não, tô andando. É que Minas é muito grande. E eu não acaba, você chega a ser da... Oi, Sônia. Tudo bem? Bom te ver. Quanto tempo, né? Você chega a rodar assim o mundo e não acaba Minas. E aí chegamos em Alagoas, queridos do céu. Pensa no fogo que caiu. Que você entende que melhor do que alguém te convidar é quando o Espírito fala e você consegue ouvir, né? Eu convidei o pastor para pregar, beleza, pega a fotinho dele, faz um cartazinho, que hoje tudo é com foto, né? Aí põe a foto, apóstolo não sei da onde, vai pregar, joia. Agora, quando só o Espírito Santo diz para você, vai, poxa, e mais gostoso do que ele falar é você ouvir, porque falar, ele sempre fala. Agora você ouvir e principalmente ouvir, depois atender, é chique, hein? Fala para a pessoa que está do teu lado aí, é chique. Deus se move, Deus faz mesmo o que Ele quer. Amém? Por que eu estou dando essa pequena introdução? Eu não começaria assim. Porque logo que o Fernando me convidou para vir ministrar, eu não ando muito afim não de sair pregando mais. Quando a gente começa a carreira, você faz de tudo para querer sair para pregar, né? Depois que você entende a responsável, depois que você entende a responsa que é, se tem uma coisa que você não quer mais, é receber o convite. E aí eu fiz um negócio comigo mesmo, não foi com Deus, foi entre eu e eu mesmo. Falei, Deus, vou parar com esse negócio de sair que tá ruim. É muita responsabilidade. Só que Deus me deu uma palavra muito forte nesses dias e Ele falou comigo assim, eu quero que você divida essa palavra por uns dias, por um tempo. Então, onde você for, você ministra ela. Então, comecei na nossa igreja em Suzano, aí ministrei essa palavra no Rio, aí ministrei essa palavra na internet, aí ministrei essa palavra na igreja do Ronaldinho, em Poá. E aí o Fernando me convidou, eu falei, puxa Deus, já está na hora de ir trocar, né? Senão os irmãos vão achar que eu não sei falar outra coisa. Mas eu sei. Aí chegando aqui, estava ali relutando ainda entre uma palavra e outra. E aí eu ali brigando comigo. O servo ali, ó. Deus abençoe. Vai de conta que a casa é sua. Aí ele relutando entre uma palavra e outra. Aí o Fernando vai ministrar dízimo e oferta. Qual é o texto? Ageu capítulo 1. Qual é a palavra que Deus tem me dado para ministrar? Não fica rindo não, que já você vai ficar bravo comigo com as coisas que você vai ouvir aqui. Qual é a palavra que Deus me deu? Ageu, capítulo 1. Exatamente o texto que você leu.
Então, não sei qual é o nível de entendimento que Deus trouxe essa palavra, mas o pau vai comer aqui. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada pela volta de Jesus Cristo, amém, queridos? E eu tenho aprendido que Deus não perde. Ele não perde. E Ele fará o que for preciso para manter a sua igreja alinhada, para manter a sua igreja no rumo que Ele quer. Uma coisa que nós precisamos ser é uma noiva apaixonada pelo noivo, queridos. Nós estamos com os nossos púlpitos cheios de homens motivacionais, querendo melhorar algo que deve morrer. Eu não nasci para ser melhorado, eu nasci para morrer. Quando Deus olha para nós, Ele só quer ver uma imagem, e é a imagem do seu filho. Eva só foi chamada de Eva depois do pecado. Antes disso, ela foi chamada de homem, Adão. Quando o Pai olha para nós, Ele só quer ver uma imagem, a imagem do seu filho. A nossa imagem, a minha imagem não interessa. Mas nós custamos, aí nasce aí esses camaradas que falam bonito toda a vida, e que você vai dar certo, que você vai melhorar. Não nasci para melhorar, nasci para morrer e para que a imagem de Cristo possa resplandecer através de mim, e não sobra nada para mim. Pastor, não sobra nadinha para nós, sobra nada. Não sobra nada. Nós somos o corpo do cabeça, e é só isso que interessa para nós sabermos. Ou seja, nós não temos nome, nós não temos rosto. Agora menos pessoas estão dando risada, tá vendo? Eu avisei antes, né? Nós não temos nome, nós não temos rosto, e nem vontades nós não temos. Ageu capítulo 1. Eu falei, Deus, será que eu não posso pregar outra coisa hoje? Aí o Fernando foi ministrar dízimo e oferta. Quando ele falou Ageu capítulo 1, eu ouvi, não. E a impressão que tem é que isso não vai acabar tão cedo. Muito bacana vocês orarem pelo Brasil. É isso aí, pela cidade. Todos os domingos, o culto da comunidade em Suzano, nós nos reunimos às 18 horas, mas às 17, das 17 às 18, nós oramos só pelo Brasil, uma intercessão só pelo Brasil. E não é mole, viu? Quando a gente ora por nós mesmos, você fica horas, não é? Vai orar pelos outros para você ver que gostoso. Dá 10 minutos, você já não tem o que falar mais. Não é verdade, Sônia? Então, insiste nisso aí, que é isso aí que Deus quer. O maior nível de autoridade de uma nação, de uma cidade, de um estado está aqui, é a igreja, amém? É bom que entendamos isso. A partir do versículo 2. Vamos orar um minuto antes. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos que essa é uma agenda do céu. E o Senhor está desenhando isso para nós. Se temos dificuldade de entender, não tem problema, o Senhor desenha. Muito obrigado pelo Teu Espírito, muito obrigado pela Tua graça. E eu lhe peço que não sobre nada de nós aqui, Senhor. Que não sobre nada de nós, não sobre nada de mim, nada. Que não seja eu, Senhor, a estragar isso tudo, esta agenda. Eu quero, Senhor, me fiar e confiar no Senhor e na palavra dos profetas. Para ter segurança eu preciso confiar em Ti, mas para prosperar eu preciso confiar nos profetas. E eu quero ficar com a palavra da irmã lá da intercessão, que Deus, o Senhor tem algo para dizer hoje. E eu vou confiar nisso, Senhor. Eu lhe peço que o Teu Espírito possa nos dirigir a cada palavra. É claro, Senhor, que por conta da nossa aplicação pessoal, assim como Daniel, nós acabamos desenvolvendo algumas coisas boas, mas também aprendemos que para o Senhor não interessa nem o nosso bem, nem o nosso mal, nem as coisas ruins que fazemos, nem as boas. Para o Senhor só interessa aquilo que fazemos no Senhor e nada mais. Porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal,
e nenhum dos dois interessa para ti fora da tua vontade. Então ajuda-nos a mover dentro da tua vontade, dentro do teu querer, dentro daquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo. Que o Senhor possa conduzir a nossa fala, que o Senhor possa conduzir os nossos pensamentos, que o Senhor possa nos levar ao teu querer, à tua graça, que o Senhor possa nos levar como quiseres. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Espírito Santo. Aleluia. Amém, queridos? Versículo 2 do capítulo 1 de Ageu, que diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, em outras traduções apaineladas, em outras traduções estucadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Aleluia! Glória a Jesus! Quero também dar mais um aviso antes de continuar aqui. Quero deixar claro que, apesar de ser uma palavra ministrada aqui, essa palavra não está restrita a nós, amém? Às vezes, quando eu vou falar, eu dou uma engrossada, sabe, querido? Às vezes, os irmãos acham que eu estou bravo, mas eu não estou. É que a gente vai se enchendo de uma coisa e aí a gente fala alto, mas não é que eu estou bravo não com vocês, tá bom? Nós somos fechamento, tá? É que às vezes a gente fala grosso, mas é uma palavra que não está restrita a nós, amém, queridos? É uma palavra que vai ecoar aí e já está, não por mim, por nós, aleluia.
Como você já começou a ser ministrado por esse texto logo na ministração dos dízimos e ofertas, você não é um texto difícil de entender, não é? O texto é uma chamada de atenção de Deus ao povo. Fala, olha, esse povo está dizendo, Ageu, vou te levantar aí, você precisa dar um recado para o povo lá, que esse povo está dizendo que não é hora de dedicação à minha casa. A primeira pergunta que devemos fazer: desde quando que o homem fala algo sem Deus tem razão? Desde nunca, certo? E ali está dizendo ali, esse povo diz, pouco interessa o que é que o povo diz. Deus dá uma ordem a Ageu, vai lá, a primeira exortação que o povo recebe, essa exortação ela é para os nossos dias, ela é para já, é para agora, tanto para nós que estamos aqui, quanto para os que estão a ouvir, considere o seu caminho. O que Deus está falando pelo profeta assim em outras palavras, olha para a sua vida, olha para você, considere o que é que você anda falando, considere o que você anda pensando, considere o seu posicionamento, considera. Deus está, em outras palavras, dizendo assim, põe na balança, vamos pesar isso aí. Aí o texto continua assim, depois de considerado, aí Deus ajuda nesta consideração. Pelo profeta ele diz assim, presta atenção como está a tua vida. E ele diz como está a vida. Ele diz assim, vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Se você parar bem para prestar atenção, você vai ver que esta é uma realidade dos nossos dias. Nunca se reclamou tanto de dinheiro e de condições como se reclama no nosso tempo. Só o que esquecemos é que isso é culpa nossa, porque o povo tinha uma ligação direta com Deus e um dia desejaram um rei. Aí Deus falou assim, não fica triste, profeta, porque eles não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim. Diga para eles que se eles tiverem um rei, vai ter ônus, que serão o quê? Que seriam já naquela época os impostos, apertando a tecla SAP IPTU, IPVA, água, luz e todas as contas que você paga e reclama hoje. Culpa nossa, nós desejamos um rei. Então hoje nós só reclamamos do que lá atrás nós desejamos. Que isso fique entendido entre nós. Os sorrisos sumiram mesmo. Mas tá bom. Não tem problema. Ai, Deus. Não é mole não. Mas vamos lá. Semeastes muito e recolheis pouco. Olha só outra coisa interessante. Comeis, porém ninguém vos fartais. Você já viveu a seguinte experiência? Que você acha que é apenas física ou humana, mas é um tanto quanto espiritual? Vou dizer para vocês. Você está sentado na mesa comendo. Você acaba de comer e diz assim, estou com uma vontade de comer uma coisa gostosa. Você está comendo, você acabou de comer. E o seu organismo está dizendo para você, você acha que é o teu corpo dizendo para você, estou com vontade de comer uma coisa boa. Você viu que está registrado aqui, isso que você vive lá? Ou você já viveu a experiência de estar comendo uma comida falando de outra? Eu tenho treinado com a minha família em casa, minha esposa e minhas 3 filhas. Quando nós formos para a casa dos outros, vamos falar só da comida que os outros estão dando para nós comer. Porque, mania miserável, a gente está comendo churrasco falando de feijoada. Aí se você for comer feijoada, menino, eu comi um churrasco outro dia. Ou você está comendo uma coisa e está falando de... Querido, está registrado aqui. Comeis, porém ninguém vos farta. Você já teve a impressão de beber água e continuar com sede? Você já teve essa impressão? Sou só eu que estou ruim espiritualmente. Bebo água e parece que não bebi. Parece que algo está ruim conosco, o nosso corpo. Às vezes é bom você procurar um médico. Mas também, queridos, isso é sinal dos cumprimentos, é sinal dos últimos dias.
É sinal de que alguma coisa Deus está querendo falar conosco. E o texto continua assim: vestivos, porém ninguém se aquece. Não há satisfação no que veste. Mas na questão do vestuário, como iria pesar muito para as mulheres, eu vou pular essa parte. Vestir, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Parece que o dinheiro nunca dá. Ah, é porque eu recebo só 1.000. Se eu recebesse 2.000, daria. Recebe 2.000 para você ver como é que você não vai dar conta com os 2.000. Não, pastor, é porque 2 não dá, tem que ser ímpar. Aí Deus te dá a chance de viver 3.000 e o negócio vira uma bola. Queridos, Deus está usando essas coisas para nos sinalizar, você sabia? Deus usa estas coisas como sinal. Parece que nada e nem nunca as coisas estão bem. Parece que não há satisfação com aquilo que temos. Parece que não há satisfação com a roupa que vestimos, com a comida que comemos, com o carro que andamos, com a casa que temos. É legal prosperar. Prosperar é coisa de Deus. Eclesiastes 5,19 vai dizer: ao homem a quem o Senhor conferiu riquezas e bem, deu poder para gozar do fruto do seu trabalho, isso é dom de Deus. Isso é coisa boa. Acordar cedo, dormir tarde, suar, isso é coisa boa. O problema é a insatisfação. E nós estamos vivendo uma geração desenfreada por conta da maldita insatisfação. Sinal esse do céu para nos alinhar, que está querendo dizer algo. Insatisfação essa que deve dizer algo para nós. Nunca se trabalhou tanto como se trabalha hoje. Nunca as pessoas estiveram tão envolvidas com as coisas desse mundo como estão hoje. Eu não sei aqui, mas antigamente, eu me lembro que as igrejas tinham culto de ensino, escola dominical, essas coisas e tal. E esses encontros, eles eram para o crente. Se a pessoa era crente, aceitou Jesus, batizou na água, tomou, você pode participar de tudo, era para crente. Hoje, os encontros específicos para os ensinamentos das palavras de Deus, eles estão meio restritos a uma classe. Normalmente, quem tem que participar? Pastores, os apóstolos, os líderes, e a igreja, os irmãos, não participam. Por que não? Porque parece que não precisa. E o povo está perecendo. E nós estamos sofrendo, e a igreja está sofrendo. Como você usou a palavra perfeita e correta, porque inverteu os valores, correndo atrás de coisas. E Mateus capítulo 6 vai ensinar que só quem corre atrás das coisas são os pagãos. Nós, cristãos, filhos e servos, não corremos atrás das coisas. Nós vivemos elas como acréscimos em nossas vidas. E aí o Senhor dá uma palavra aqui. E agora começa a pregação. O Senhor diz assim, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai esses caminhos. É como se o Espírito Santo puxasse 2 cadeiras hoje, uma para ele e uma para nós, para você. E ele diz assim: considera isso tudo que você leu. E o versículo 8 diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Já nesta época de Ageu, deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez a Bíblia não diz, mas a história ensina. Esse povo, eles não deixavam de subir monte para buscar as madeiras. Eles tinham consentimento das autoridades da época e permissão para buscar as madeiras. Você sabia disso? Eles tinham a autorização para pegar as madeiras para usar na reconstrução daquilo que estava em ruínas. Mas qual era o problema do povo, e o problema é atual hoje? O povo subia, pegava as madeiras, subia o monte e vinha com as madeiras nas costas. Eu acho que quando chegava lá embaixo, na hora de ir para a casa do Senhor, devia ter uma bifurcação.
E a bifurcação tinha duas placas. Uma placa indicava Casa do Senhor. E com essas madeiras nas costas, a outra placa deveria... Isso aqui é o que estou ilustrando, tá, queridos? E na outra parte da bifurcação deveria ter uma placa escrito assim: Minha Casa. Então a madeira que eles iam buscar, que era para a edificação da Casa do Senhor, lá embaixo, com ela no lombo, eles desciam e eles iam: Casa do Senhor, minha casa. Eles iam para a casa deles com aquelas madeiras. A história vai ensinar que as casas destes homens estavam aparelhadas e estofadas porque eles estavam usando as madeiras que eram para ser de edificação da casa do Senhor. Mas eles estavam usando aquelas madeiras nas suas próprias casas. E o povo dizia assim: não é tempo de edificar a casa do Senhor. Claro que não, a minha casa estava ficando chique com as madeiras que eram da casa do Senhor. Eu só consigo orar para o Brasil todos os domingos, meia hora, depois de meia hora acabou as palavras. Agora, se for para orar para mim, eu viro à noite. E aí entra na palavra que o Senhor me disse, e eu quero liberá-la desse lugar. Claro que é para você, e claro que é para toda a igreja, mas não é restrita à nossa igreja hoje. Por isso, se ela for um tanto dura, não fique bravo comigo, mas eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, e Deus desenhou que era para ser isso. O Senhor me deu uma palavra, pastor, e a palavra foi: avisa o meu povo nos próximos meses, aonde você for, que eu estou vindo buscar as madeiras da minha casa. Agora pensa comigo uma coisa: se estas madeiras que eram da casa de Deus e estão na sua casa, e elas estão lá de coluna na sua casa, e ele arrancar, acontece o quê? A casa vai cair. Eu trabalhei com marcenaria alguns anos atrás. Eu tive uma oficina, eu visitei a casa de um empresário em Suzano, que no meio da sala da casa dele tinha um tronco de uma árvore enorme. E eu fiquei olhando aquele tronco no meio da sala, uma sala enorme. Falei: rapaz, aí eu me liguei que a parte de cima da casa dele era toda de madeira. Falei: moço, esse tronco ele é apenas decorativo ou ele é estrutural? Aí ele falou para mim: é estrutural. Falei: rapaz, isso aí não pode sair daí nunca, né? Ele falou: não, se sair, esse meio aqui cai todo. E aí eu me lembrei disso. E eu pensei assim: se eu estiver edificando a minha própria casa e a minha própria vida com madeiras que são dele, e ele puxar essas madeiras, a minha casa vai cair. E eu quero dar o nome para vocês de algumas madeiras que talvez possamos estar utilizando nas nossas próprias casas. Não fiquem chateados comigo, nem tristes também, mas existe uma madeira que está sendo muito utilizada nesses dias nas nossas casas e que é de Deus. Uma madeira chamada tempo. Diga para quem está do teu lado: tempo. Quer ver uma tristeza, queridos? É nós não dedicarmos ao Senhor o tempo que é dele. É claro que desde a hora que acordamos até a hora que dormimos, e enquanto dormimos, tudo é para ele. Tudo é por conta dele. Mas existem outros espaços no dia que é para o trabalho. Nós trabalhamos nele. Nós trabalhamos nele. Nós nos divertimos, claro, também nele. Não tem fora de sair do dele, do que é dele. Não tem como. Mas, queridos, nós temos dado ao Senhor nesses dias um tempo que é o que sobra quando sobra. E o Senhor está falando assim: eu vou vir buscar essa madeira aí, porque ela é minha. Outra madeira que nós estamos utilizando nesses dias, que é do Senhor, parte dela é do Senhor, é a madeira da própria dedicação. Para as nossas coisas, para os nossos caminhos, para as nossas buscas, nós não medimos esforços. E para aquilo que o Senhor tem pedido para você, como igreja, e para aquilo que o Senhor tem pedido para a igreja nesses dias. Eu tenho trabalhado nesses dias muito com unidade, e você quer saber uma coisa? É uma luta juntar homens, juntar pastores, juntar igrejas.
O ano passado nós conseguimos um feito aqui em abril. Nós juntamos 18 estados do Brasil, a pastora Helena estava. 18 estados do Brasil em oração. Aqui em Mogi. Esse ano já estamos conseguindo outro feito. O encontro de oração desse ano vai ser em Alagoas. Já tem 14 estados firmes. Mas, gente, é isso aqui. Ó. Nós juntamos todas as cidades do Alto Tietê de 2 em 2, de 3 em 3 meses. É isso aqui para tirar os caras das suas agendas ou das agendas que acham que tem. Falo mesmo. Perdão, cara. Bate aqui. Ou das agendas é uma luta para juntar. Sabe por quê? Porque são muitos interesses. São muitas vontades. São muitos os trabalhos. Sendo que na verdade só deveria ser um. Aí eu lembro lembrou agora, pastora, Marta e Maria. Quem recebeu Jesus foi quem? Marta. Mas quem ficou aos pés de Jesus foi quem? Maria. E Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas só uma interessa. E Maria escolheu a melhor parte. Queridos, Deus está vindo buscar as madeiras do seu templo. Quer ver? Eu vou falar só mais uma madeira, o nome de uma madeira só, que nós já pula para a parte legal. Para não ficar tão ruim assim. Existe outra madeira que nós estamos utilizando que não é nossa. Uma madeira chamada dinheiro. Quando Deus vier buscar essa madeira e puxar ela, a pergunta que eu devo fazer a mim mesmo: minha casa vai continuar em pé ainda? Porque é tempo, é dedicação, é dinheiro. Não vou falar as outras que não é para falar. O Senhor está falando assim: vocês estão edificando a casa de vocês com um tempo que não é de vocês. Esse tempo aí era para ser meu. Alguns de nós estão ficando velhos já, hein? Vocês estão edificando a casa de vocês com uma dedicação que não era para a casa de vocês. Essa dedicação aí era minha. A hora que vamos dedicar a Deus no fim do dia, a gente só fecha o olho para orar, só acaba a oração no outro dia, porque dorme. Nós estamos perecendo porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós corremos atrás das coisas e esses são movimentos de quem é pagão. Filhos não, acabei de falar aqui. Vocês estão edificando a casa de vocês com um dinheiro que não é de vocês. É o que o Senhor está dizendo aqui, cara. E eu estou vindo buscar a dedicação que é minha. Deus não falou isso. Eu estou vindo buscar o tempo que é meu. Eu estou vindo buscar o dinheiro que é meu e eu vou pegar, porque esse é o tempo. Deus nunca perde. Por isso que Ele falou: considere o seu caminho. Vamos considerar o que estamos falando. Vamos considerar onde é que nós estamos investindo a nossa vida, a nossa saúde, o melhor da nossa saúde, o melhor do nosso tempo. Vamos considerar o que é que estamos fazendo com a unidade. Mas aí, vou pular isso tudo aqui, vou para o 14, mas aí o 14 vai falar algo tremendo. E fala assim: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Essa palavra aqui deve chamar a atenção nossa. E o Espírito do Senhor, e o Senhor suscitou o Espírito. Trata-se de um verbo transitivo direto. É um verbo que dá origem, é um verbo que provoca uma ação. A palavra de Deus diz que o Senhor suscitou o Espírito daqueles homens. E isso deve acontecer conosco hoje. A grande questão é que esse mesmo Espírito está dentro de nós hoje.
A palavra de Deus diz que o Senhor foi lá e provocou esta ação no coração daqueles homens. Espírito este que guiou, que gerou a Jesus. Você vai encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 20, não precisa abrir, só se quiser anotar. Espírito esse que gerou, Jesus foi gerado pelo Espírito e você vai encontrar nesse texto. Espírito esse que conduziu Jesus a todos os caminhos que ele andou. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 4, versículo 1. Espírito esse que capacitou a Jesus em todas as obras que ele fez, nas obras que ele fazia. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 4, versículo 14, 18 e 19. Jesus esse que foi até a cruz, conduzido e capacitado por esse Espírito. Jesus esse que deu conta de passar pela cruz e se tornar o Cristo. Jesus o Cristo. Pelo Espírito Santo. Cristo este que pelo intermédio do mesmo Espírito está hoje onde, queridos? Dentro de nós. Mas infelizmente Espírito esse que é a pessoa mais ignorada da igreja nos nossos tempos. E isso deveria provocar uma tristeza e uma amargura profunda em nós. Porque nós temos visto, infelizmente, pessoas adoecerem, porque não conseguem ouvir a voz do Espírito. Porque nós temos visto os homens guiados pelas suas próprias vontades, porque não conseguem ouvir a voz do Espírito. Espírito estes que muitas vezes nós cantamos para ele vir como se ele estivesse fora. Espírito este que muitas vezes cantamos para ele ficar como se ele morasse em algum outro lugar. Trata-se ou não da pessoa mais ignorada da igreja? Espírito esse que tem ciúmes de nós, mas que não sai arrombando porta. Jesus fala em João 14, não precisa abrir, versículo 15, 18, ele vai ensinar algo aos discípulos. Ele diz assim: eu preciso ir, gente. Convém que eu vá, mas eu vos mandarei outro Consolador. Jesus sabia que se ele ficasse, se ele estivesse aqui ainda, Jesus antes da cruz, se ele estivesse na terra ainda, nós teríamos que pegar um avião e ir na direção onde ele estivesse. Chegando lá, nós provavelmente iríamos ter que pegar uma senha para poder falar alguns segundos com ele. Aí o meu pai, como já tem lá a carteirinha do idoso, ia ter a senha preferencial, até para estacionar o carro. Jesus, esse antes da cruz, que nós teríamos que fazer isso. Aí ele junta os seus discípulos e diz assim: gente, senta aqui, eu preciso ir, mas eu vos mandarei outro Consolador e vocês não ficarão mais órfãos, ele estará com vocês dia e noite. O que poucos de nós sabemos é que esse outro, essa palavra outro, vem do grego, que significa allos, que é outro do mesmo tipo. Ou seja, eu vou e lhe mandarei esse outro Consolador, que aí ele morará dentro de vocês. Vocês não precisarão cantar mais para que ele venha como se ele estivesse em algum lugar, nem pedir mais para que ele fique como se a casa dele fosse em outro lugar. É outro do mesmo tipo, ou seja, o Cristo está dentro de nós hoje, ignorado, mas está. Se nós somos filhos, e se nós andamos coerentes com a palavra de Deus nesse tempo, se nós andássemos coerentes como filhos, nós não estaríamos usando aquilo que é dele, porque aquilo que ele nos dá sempre nos basta. A comida que ele nos dá para comer sempre basta, igreja.
A bebida que Ele dá para beber, igreja, sempre basta. Tudo que Ele faz basta. Mas nós só avançaremos. A correção do Pai para nós deve nos fazer entender uma coisa: nós só avançaremos se nós estivermos reunidos pelo Espírito com este Cristo, como a sua verdadeira igreja, que é o seu complemento. Certa vez um homem chegou a Jesus: eu quero andar contigo, Jesus. Pô, gostei aí das coisas que o Senhor fala. Vou andar contigo. Aí Jesus olha para o homem e fala assim: vou só te sinalizar uma coisa, já que você quer andar comigo. Eu não tenho aonde repousar a cabeça. E o Jesus não tinha onde repousar a cabeça dele. Aí pelo Espírito ele é guiado até a cruz. Na cruz ele é morto. Na cruz ele entrega. Ninguém toma dele, ele entrega por decisão o Espírito ao Pai. Mas aí ele ressurge. Ele ressurge como Jesus, o Cristo. Ali nasce, e é ali que nasce a igreja. Aí você percebe que a coisa muda. Lá atrás ele fala para o homem: eu não tenho onde repousar a cabeça, porque era o Jesus. Agora, como o Cristo, e a Bíblia diz que ele é o cabeça, e ali nasce a igreja, ele já passa a ter aonde repousar a cabeça. E o Cristo, que é o cabeça, repousa onde a cabeça? No corpo. Quem é o corpo? Nós somos a igreja, nós somos esse corpo. Aonde o Cristo passa então repousar a sua cabeça, e o corpo também é chamado de Cristo. Eu consigo chamar a sua cabeça de Fernando e o seu corpo de Carlos? A minha cabeça é Alan, o meu corpo é Alan. Seu nome é como, jovem? Lincoln. A sua cabeça é Lincoln. Agora eu não posso olhar para o seu corpo e dizer assim: Fernando, dá uma chegadinha aqui. Você é todo o Lincoln. E nós temos o nome dele em nós. Por isso que alguns minutos atrás eu disse que quando Deus olha para os seus filhos, Ele não quer encontrar o Alan, Ele quer encontrar a imagem do filho dele em mim. E isso está mudando. Foi deturpado, cara. Os valores foram invertidos. Por isso que eu lhe perguntei, não sei qual é o entendimento que chegou para você sobre Ageu, mas a irmã na sala de intercessão falou: presta atenção que Deus vai falar um negócio hoje aqui. Hoje nós somos a sua plenitude, mas nós estamos vivendo como bastardos, queridos. Hoje a palavra de Deus vai dizer nas epístolas que nós somos o complemento, que nós somos a manifestação dele. Com o teu nome, Cristo. E o teu, Cristo. Teu nome é como, garoto? Cristo. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vou sair um pouquinho da ordem aqui. Quero mostrar um negócio para vocês em Efésios, mas não precisa abrir. Efésios do capítulo 1. Do versículo 1 ao 15, você vai encontrar uma coisa interessantíssima. E o que você vai encontrar é: no versículo 1, nós somos nele. No versículo 2, graça e paz nele. No versículo 3, ele nos abençoou nele. No versículo 4, ele nos escolheu nele. No versículo 5, ele nos predestinou nele. No versículo 6, para o louvor da glória dele. No versículo 7, redenção somente nele. No versículo 8, sabedoria nele. No versículo 9, a vontade que deve prevalecer é a dele. No versículo 10, todas, diga assim comigo, todas as coisas nele. No versículo 11, herança nós temos nele. No versículo 12, somos para o louvor da glória dele. No 13, selados com o Espírito Santo nele. No 14, confiança nós só temos nele. No versículo 15 diz: fé nós só temos nele. Então você deve entender que fora dele não há nada para você, não há nada para mim. Só existe alguma coisa para nós quando o Pai olha para nós e vê a imagem do seu Filho em nós. Porque Ele não criou Eva.
Ele criou Adão. Eva nasce depois do pecado, aí que o homem chama ela de Eva. Ou seja, nós é que temos a mania de dar nome às coisas, ou de querer um nome para nós. Nós é que temos mania de ver a nossa vontade prevalecendo. Nós é que estamos anos após anos ouvindo que as coisas são e devem convergir nele e estar reunidas nele. Mas nós insistimos em fazer aquilo que queremos. Nós precisamos entender que todas as coisas devem estar reunidas em Cristo, queridos. Sabe por quê? Por um motivo muito importante. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu lembro da imagem da minha mãe lá atrás. Eu era menininho e estava brincando na rua. A nossa rua ainda não tinha asfalto, então eu e minhas irmãs rolava na terra. A brincadeira nossa era rolar na terra. Então nós saía de casa limpo no começo do dia e voltava atrás os 3 vermelhos para dentro de casa, porque era rua de terra e nós botávamos de rolar na terra. A brincadeira boa nossa era essa. Aí minha mãe ia orar e minha mãe falava um negócio para mim que era ruim de ouvir. Vocês tratam de prestar atenção. Eu era pequenininho, que eu já fui pequeno um dia. Aí minha mãe falava assim: vocês tratam de prestar atenção. Fica com a vida de vocês reta, porque Jesus Cristo está voltando. Você acredita que o céu existe? Eu acredito, mãe, mas o inferno também existe. E pá. E eu falava, meu Deus. Aí ela falava assim para mim: vocês têm que ser apaixonados para que Jesus volte. Eu pensava assim, mas falando assim, eu não quero não que volta. Era o jeito que ela sabia ensinar, não é? E o pior é que não mudou nada, ainda é assim que ela ensina. E aí eu falava: Senhor, queridos, essa palavra foi criando um tamanho dentro de mim. Um tamanho dentro de mim. Um tamanho dentro de mim. E aí quando a gente se depara com uma geração que nós temos hoje, que estão buscando apenas profetas para o seu ventre. Aliás, os homens que desejam são o seu próprio ventre. Todo mundo sabe o que o ventre produz, né, querido? Vou falar isso não, porque a moça está gravando ali. Mas a gente sabe o que o ventre produz. Pessoas que o seu Deus são o seu próprio ventre, as suas próprias vontades. Compra um carro zero, passa um mês, eu já tive carro zero, pode perguntar. Depois de um mês ele deixou de ser zero, eu já quero outro. Uma busca incessante, cara. Hoje a gente se depara com uma igreja hoje que não ama a informação, a notícia de que ele está vindo aí, está chegando para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Não há amor, não há paixão por essa verdade, queridos. Hoje a única coisa que nós procuramos é aquilo que pode servir para mim. Mas você vê em Efésios que não existe nada fora dele. Uma igreja que não se reúne em Cristo. O que talvez você também não saiba é que a palavra reunir, estar reunido com Cristo, o original dela, o verbo reunir no original significa ser um. Tornar a ser um. E você só sabe que está reunido dentro da vontade de Deus quando você se torna um com Ele. O seu rosto e a sua imagem não vale mais. O teu nome não tem mais importância. As tuas vontades perdem o valor. Aí você começa a entender que você começou a se reunir, a entender o que quer dizer estar reunido em Cristo, que é tornar a ser um. E o interessante, queridos, é que existe uma matemática interessante, uma equação interessante nesse negócio de ser um. Você vai perceber que muitos não quer dizer um. E você também vai perceber em Gênesis que só também não é ser um. Quando Adão era só, Deus chamou de só. Adão, quando era só, ele não era um. Na matemática de Deus, para ser um, precisa de pelo menos 2 dentro de uma mesma vontade.
Vamos olhar isso aí? Gênesis capítulo 2. Vocês estão olhando para mim com a cara estranha? Melhor nós ler. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 18. Estou acabando já, eu acho. Diz assim, Gênesis 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Presta atenção, ele podia estar registrado aqui, não é bom que o homem seja um, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. E foi assim o Senhor Deus, assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou-lhe então uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão o quê? E serão um só. Então você percebe, Adão, quando era só, ele foi chamado só. Aí Deus fez Adão cair no sono, tirou a mulher da costela dele, fechou a carne, ele se uniu à sua esposa, e aí eles se tornaram, e só aí eles se tornaram um. O que você já deve saber é que esse texto faz menção de Jesus Cristo e a igreja saindo do lado dele. Se você não sabia disso, é bom que você saiba correndo disso. Esse texto está fazendo menção. É um texto profético fazendo menção de Jesus e a igreja saindo do lado dele. Mas você percebe que esta igreja, que é a mulher, torna-se a se reunir, torna a reunir com Cristo, e aí eles se tornam um. Por isso que nós temos que entender o mistério desse tempo, que todas as coisas estão reunidas em Cristo. O propósito eterno do Pai foi fazer com que tudo estivesse convergindo e convergisse nele, principalmente a sua noiva. Mas nós não queremos andar reunidos com Ele. Porque andar reunidos com Cristo, queridos, implica em uma só coisa. E nós queremos muitas. Assim como Marta. Marta, você está ocupada com tantas coisas, mas poucas. Engraçado que o texto é assim, né? Mas poucas te bastariam. Ou melhor, uma coisa só te interessa. Uma coisa. Jesus ainda dá um boi, né? Você está envolvida com muitas coisas, mas poucas te bastariam, ou melhor, uma única coisa. E Maria escolheu esta única coisa, que era estar aos pés de Jesus. Se não estamos reunidos neles, queridos, são muitas vontades. E é aí onde os pastores assinam a conta. Já estou aqui, vou falar. E aí é onde a gente assina a conta, os líderes da igreja. Que são muitos homens com muitas vontades, e só tem uma: estar reunida com Ele. Atos capítulo 2, versículo 1, eles eram reunidos com Cristo? Não, eles estavam juntos. Juntos não quer dizer reunido. Atos capítulo 2 vai mostrar que eles estavam juntos e unânimes, mas não reunidos ainda. Eles estavam juntos e unânimes, mas ainda eram muitas vontades.
E para Deus não interessa um ou muitos, interessa a todos reunidos, que é onde se dá o um. Quantos são, pastor? 10, vai. Se são 10 dentro de uma mesma vontade, com uma mesma aparência, um mesmo rosto, uma mesma fala, convergidos e reunidos nele. Ah, pastor, mas aquela igreja tem 2.000, mas estão reunidos? Ou são 2.000 vontades? Não há tempo para as nossas vontades, queridos. Não há tempo para isso em nós. João capítulo 17. Quantos minutos eu ainda tenho? Já eras, né? 9h20. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou ler acho que só mais 3 textos. João capítulo 17. Abre aí, correndo. João capítulo 17. Você vai ver algo aí que você já conhece, mas é bom ler, para quem achar que nós estamos inventando. João 17, versículo 11. Diz aí: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um. Guarda-os no teu nome, ao qual me destes. Ou seja, está falando dele mesmo, para que eles sejam um, assim como nós. Vai lá para o versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Só tem uma maneira deste mundo ser alcançado, e o maior nível de autoridade está aqui, somos nós. Quando nós conseguimos deixar as nossas vontades, deixarmos de ser pagãos e correr atrás de coisas que irão perecer, e nos rendamos todos a uma única vontade, a dele. Aí é que há manifestação de glória, de poder, e o mundo é salvo. Somente por isso. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Cristo é a glória do Pai, e nós como igreja somos a glória de Cristo. A gente precisa entender isso, igreja. Pastor, qual é o nosso peso de responsabilidade? Nós somos a glória de Cristo. O mundo conhece, a fim de que eles sejam... versículo 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que o amastes a eles, assim como me amastes a mim. Para encerrar, quero ler mais 2 textos, mas você não precisa abrir. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der. Esse texto vai dar na cara do texto de Ageu. Vocês estão bebendo água, mas não estão se saciando, porque estão bebendo água errada. Esse texto é o antídoto de Ageu. Aquele que beber, João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorre para a vida. O único problema é que a água que estamos buscando parece que ela está sempre fora, e parece que é sempre de fora para dentro, mas a verdadeira água está dentro e ela jorra de dentro para fora. O mesmo João capítulo 4 versículo 34 vai ensinar, e é o antídoto que dá na cara do texto de Ageu. Vocês estão comendo, mas não estão se saciando. Mas João 4,34 ensina: a minha comida é só uma. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar. Colossenses, Efésios vai ensinar que nós somos o complemento. Nós somos o seu corpo. E está tudo debaixo dos pés do cabeça,
Quem são os pés ou cabeça, queridos, senão nós? Todas as coisas estão sujeitas nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, aonde é o nosso lugar de origem, e somente lá não há falta de nada. E tudo que for feito fora de lá gera novamente sede, gera novamente fome, e nós vivemos essa miséria que nós estamos como igreja. Esta é a exortação. Deus está chamando a atenção. Ele está vindo buscar a madeira que é da casa dele. Os tempos são os últimos, são os finais. Os dias que estamos vivendo são os finais. Deus está à procura, o noivo está à procura de uma noiva apaixonada. A Bíblia diz que no casamento, a mulher não tem domínio do corpo, certo? Mas é o homem quem domina o corpo dela. Está registrado isso. Diz que o contrário é verdadeiro. O homem não domina o seu próprio corpo, mas é a mulher que tem o domínio. Mas para você que é casado, eu lhe pergunto: você gosta de tomar a sua esposa à força? Na hora que você tem as suas necessidades carnais, você pega a tua esposa, você vem aqui que eu vou te dar a sua. Você pega a tua esposa à força? Você acha mesmo que esse noivo que é tão lindo, maravilhoso, e ama a noiva, vai pegar ela pro braço e sair puxando pros cabelos e dizer: vem aqui? Por isso estas exortações para nós, por conta dos dias que estamos vivendo. Por isso o Senhor está falando nesse tom conosco, em certa hora duro, com outro entendimento deveríamos amar isso, porque o Pai só repreende aquele que ama. Queridos, vamos atentar para o que o Senhor está falando nesses dias. Ele está vindo buscar a madeira dele, que essa madeira não esteja como coluna na sua casa. Ele está vindo procurar uma noiva, ele olha para um corpo onde a cabeça repouse com perfeição. Ele está vindo buscar a sua noiva adornada. Ele está dizendo para você, se existe uma sede excessiva. Agora era bom ter um tecladinho, né, para dar um clima, aquela coisa. Fica mais emocionante, os irmãos choram. Quer dizer, agora já não chora mais. Estraguei tudo. Você que tem aí sede excessiva, fome excessiva. Você, mulher, que tem 150 par de sapatos na sua casa e parece que nunca se aquece, nunca tá bom. Você, homem, seu carro tem 1 ano, cara. Os carros de hoje em dia, se for de algumas marcas, então vai durar uma eternidade. Mas você nunca está satisfeito com as coisas que Deus te deu. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter? Rapaz, tenha 2 e dá 1 para nós, né, Fernando? Tenha 3, tenha 4. Mas que isso não esteja roubando a madeira chamada tempo na sua vida. Porque alguns filhos estão crescendo e os pais não estão vendo, hein? Você percebe que você já está pagando essa conta? Você percebe que nós já estamos pagando essa conta? Alguns já não têm mais saúde. Porque não foram sensíveis ao Espírito quando ele estava falando, faça assim. Porque se você fizer assim, você vai sofrer menos. Aí você não ouviu, tu foi um cabeçudo, você já está pagando a conta. Perdoa o cabeçudo, perdão. Você já está pagando a conta. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar com você. Aleluia. Peço que você desconsidere as palavras, as expressões mal colocadas, tá bom, queridos? Às vezes sobra um pouco da gente ainda. A gente ora, pede para Deus para não sobrar, mas às vezes ainda sobra. Mas eu tô progredindo. Como diz o Bolsonaro, nós temos que progredir.
Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está nos exortando nesses dias por conta do tempo. Daniel falou, Daniel capítulo 9, versículo 1, e eu, Daniel, entendi pelos livros. Nós estamos atentos à tua palavra e nós estamos entendendo os tempos, sim, Senhor. Nós estamos entendendo que estamos no tempo do fim, sim. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para a tua vontade, Deus. Porque as nossas vontades ainda estão latentes em nós. Ajuda-nos a voltar, Senhor, para o teu querer, porque o nosso querer ainda está gritando dentro de nós, Jesus. Muitos de nós já estamos pagando aqui nesta terra. Há uma sede insaciável, mas a palavra diz que esta água flui de dentro. Alguma coisa está errada. Há uma fome insaciável, mas a tua palavra diz que nós só temos uma comida. Mas a nossa carne tem pedido tantas comidas, ó Deus. Tantas comidas a nossa carne tem pedido. Eu quero, ó Pai, pelo teu Espírito, clamar pela tua ajuda junto com esta igreja. Hoje é o dia de estar aqui, Senhor.